Olá pessoal, tudo bem? Sou a Thaís, estamos aqui mais uma vez trazendo uma reflexão da Palavra de Deus e hoje eu vou contar um testemunho. Como pregar a palavra me livrou de um assalto, isso mesmo. Eu preguei para uma pessoa e isso me evitou de ter um assalto ou algo pior, não sei o que a pessoa ia fazer, mas era nítido que algo iria acontecer. Mas para ficar não só nas minhas palavras, eu vou ler lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, que diz assim: que pregue a palavra, insistes a tempo e fora de tempo, resguardes e repreendas, e exortes com toda a longanimidade e doutrina. Neste dia eu estava indo trabalhar, né? Tem um tempinho já, alguns meses, algumas semanas atrás. Eu estava indo trabalhar e aí eu peguei um ônibus. Esse horário que eu fui trabalhar era um horário à tarde, né? Geralmente eu entro às 9, só que nesse dia eu estava no horário à tarde para entrar às 14 horas. Então eu peguei um ônibus, né? O local que eu moro aparentemente é tranquilo, né? Inclusive em ônibus. Mas eu peguei um ônibus para trabalhar e aí eu tava lá com meu fone de ouvido, refletindo lá no louvor e tal, aquela coisa. E de repente entrou uma pessoa no ônibus, né? Um homem. E eu só escutei um barulho bem forte de sacola caindo no chão. Pá! Aí fez um impacto, eu vi que uma pessoa sentou assim, mas eu vi que era um homem, não vi direito ele, eu não reparei. E de repente, tô lá, na minha lá, né? Eu tava naquele banco alto do ônibus que fica próximo ao final, na porta. Então tava sentada sozinha. E passando alguns minutos, tô lá ouvindo louvor, concentrada. E de repente senta um homem do meu lado, né? Eu só senti aquele impacto ali. Até então tudo bem, né? Tranquilo. Tava ali com o relógio e tal. E o meu relógio é smart, então ele tava chegando mensagens através dele. Então meu celular tava recebendo mensagem no celular e a notificação, na verdade, no relógio. Daí tudo bem, o rapaz que sentou do meu lado, ele olhava muito pro meu relógio, muito mesmo, de forma descarada. Eu fiquei, né, pensando assim, nossa, enfim. E olhava muito pra mim, eu tava com crachá do trabalho, então ele via onde eu trabalhava. E ele me encarava de forma, assim, assustadora. E eu estava com fone de ouvido, né? Aqueles fonezinhos que você coloca assim e tal. E aí, de repente, quando ele sentou, imediatamente eu parei o fone, né? Apertei aqui, parei, não peguei celular. E chegando notificação no relógio. Eu, nossa, naquele momento eu travei, falei, tomara que ninguém mande mais mensagem pra não ficar chegando notificação. Né? Acho que a pessoa pensou que o relógio era muito caro, enfim, eu não sei o que passa na mente das pessoas. Mas eu sei que eu travei muito. E aquele percurso que não é tão longo, ficou muito longo pra mim. E ele olhava muito, e ele olhava pra frente, ele olhava pro lado, ele olhava pra trás, ele olhava pra mim, ele olhava pro relógio, e eu sentia aquele cheiro estranho vindo dele. Nunca tive contato com droga, essas coisas, graças a Deus. Mas a gente sabe o cheiro, né? De ter já sentido na rua, enfim. E aí eu senti aquele cheiro estranho vindo dele. E ele começou a beber água assim, como se estivesse muito nervoso. E ficava, mexia pra um lado, pro outro, olhava pra mim, olhava pro relógio, olhava pra fora e olhava. E aí eu vi que uma pessoa na frente no ônibus estava também desconfiada e olhando. E as pessoas que estavam assim próximo de mim, próxima dele no ônibus, também estavam olhando muito pra gente, olhava pra ele, enfim. E eu não sabia o que fazer. Naquele momento eu quis pegar, descer do ônibus, dar o sinal e descer. E aí eu pensei, se algo acontecer, se ele fizer alguma coisa, né? Infelizmente, a gente olha pra situação e julga, independente de quem é a pessoa, como é a pessoa tá do seu lado. Aparentemente bem nervoso, olhando muito pro seu relógio, olhando muito pra você, olha pra frente, olha pro lado, olha pro outro, muito inquieto, ele tava muito inquieto. E naquele momento eu não sabia o que fazer, eu falei, alguma coisa pode acontecer aqui. E sem saber o que fazer, o que eu fiz? Eu orei, pedi muito pra Deus, falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, o que vai acontecer, mas se o Senhor está aqui neste momento me ouvindo, eu te peço, me dê uma luz. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei, eu tô travada, eu não sei se eu desço, se eu falo com ele alguma coisa, o que eu faço, o que vai acontecer comigo, eu te peço por favor. E eu orava incessantemente. Orar sem cessar, naquele momento eu estava orando sem cessar. E aí, de repente, eu tomei uma atitude. Eu falei assim, eu vou fazer algo aqui, eu não sei se vai dar certo, eu tô correndo talvez um risco de acontecer algo que eu não sei, mas eu vou usar a minha fé. Então, naquele momento eu orei e falei, Deus, eu vou usar a minha fé, não tem mais o que fazer. Estou com muito medo, não chega,
né, na minha parada pra eu descer, e as pessoas estão só descendo, eu não sei o que fazer, eu não sei, eu não posso pegar em celular, talvez será pior. E eu não sei o que fazer. Foi um dos medos mais terríveis da minha vida. Nossa, já passei por alguns assaltos e tudo, mas eu não sei se era assalto. Talvez ele não ia fazer nada, pode ser que não. Mas a forma que ele olhava pro relógio, ele olhava pra mim, ele olhava pra trás, ele olhava pra frente, eu olhava desconfiado, bebia água, assim. Teve um momento que ele começou a mexer no celular dele, falando alguma coisa. E digitava assim, nervoso e tremendo. Eu falei, meu Deus, o que ele vai fazer? Será que eu peço? Eu não ia falar se quer alguma ajuda. E ele olhava assim pro relógio, ele pensava, ele olhava pra frente, pra lado, enfim. E aí se passaram mais ou menos uns 5 minutos, desde quando ele entrou e tava do meu lado. 5, 6, 7 minutos, não sei, não lembro. Mas eu sei que era uma eternidade pra mim. Aí de repente, eu falei, eu vou usar a minha fé aqui nesse momento. E eu acredito que através da minha fé, o que ele vai fazer eu não sei, mas ele vai parar. Eu tenho fé e eu vou conseguir, de alguma forma, tranquilizar ele. E eu usei uma arma poderosa, que se chama a Palavra de Deus. E naquele momento, eu não sei de onde eu encontrei força para aquilo. Eu virei para ele e eu perguntei, qual o seu nome? E ele me falou, não lembro o nome dele, é um nome diferente. E ele falou o nome. Aí ele me perguntou, e aí eu falei o seguinte, Jesus te ama. Você sabia disso? Eu falei com toda a convicção do mundo. E ele olhou pra mim e falou assim, por que você tá me falando isso mesmo? Aí eu, pronto, a casa caiu. O que vai acontecer comigo agora, Jesus? A casa caiu pra mim. E ele falou assim, já é a segunda pessoa que faz isso comigo hoje. Pergunta meu nome e fala que Jesus me ama. E aí eu falei, não, apenas senti de falar com você sobre Jesus. E aí eu comecei a pregar pra ele, falei sobre a história de Davi, sabe? Comecei a compartilhar que Davi era um homem que ninguém dava nada por ele, não julgavam pela aparência, mas Deus conhecia o coração. E eu comecei a falar com ele. E aí eu vi aquele homem naquele momento, aquele homem que estava muito nervoso. Quando ele estava nervoso também bebia água, assim, bebia água, sabe? De repente eu vi o semblante dele ficar mais calmo, tranquilo. Ele começou a mexer menos e eu falei, tá dando certo, tá dando certo. Vamos confiar que vai dar certo. E aí ele começou a falar da vida dele, que já era a segunda pessoa que pregava para ele naquele dia. Ele começou a falar que ele era da igreja também, perguntou se eu era da igreja, eu falei que sim, né, se eu era evangélica. Ele começou a compartilhar, disse que também era evangélico, falou a igreja lá que ele frequenta, eu não sei que igreja é, mas enfim, né, falou, é uma assembleia que ele falou que frequenta. E aí eu senti de conversar com ele sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre coisas que Deus pode fazer na vida dele. Naquele momento eu criei muita coragem, sabe? Falei sobre Jesus, falei sobre a Bíblia, falei sobre Deus, falei sobre o mundo. Eu não sei de onde eu tirei essa coragem, mas eu inclusive falei pra ele, né, aquele momento foi Deus. Eu sei que foi Deus que me deu, porque eu na sã consciência, eu não faria isso jamais. Eu sou muito ansiosa, nervosa. Naquele momento ali eu me tremer toda e eu comecei a ficar tranquila e falar com ele. Falei inclusive sobre as pessoas, sobre o mundo, que o mundo é má, que as pessoas hoje a gente não confia. Era exatamente o que eu tava passando, que eu falei pra ele que a gente não confia no ser humano, que o ser humano é muito ruim. O ser humano hoje faz coisas que a gente, né, pensa que não vai acontecer com a gente, acontece. Comecei a falar sobre Jesus, que Jesus protege, que Jesus é aquele que guarda, que não deixa nenhum mal nos acontecer, porque é aquele que anda sob o esconderijo do Altíssimo, nada acontece com ele, que Jesus guarda, livre de todo mal, de todo assalto, de tudo que é ruim. Eu não sei como eu tive coragem, eu sei que eu falei, eu sei que naquele momento eu encontrei uma força. E ele também começou a falar da vida dele, e aí a gente começou a falar sobre Covid, sobre doenças, falei sobre, né, que perdi familiar, que pessoas que eu conhecia, enfim, comecei a falar sobre a vida. E ele também começou a compartilhar, e ele falou também sobre a mãe dele, que é evangélica, que ora muito por ele, que ele também é evangélico, enfim. E aí naquele momento eu comecei a sentir alívio, porque aquele homem que ora estava nervoso, olhava muito pro meu relógio, de repente ele parou de olhar pro meu relógio, o semblante dele mudou completamente, e eu tive uma coragem que eu nunca vi na minha vida, e eu simplesmente usei a minha fé naquele momento. O que ia acontecer, eu não sei, se ia ser um assalto, se ia ser algo pior, eu não sei, mas eu sei que assim que ele entrou no ônibus, ele trocou de lugar, ele observou todo o ônibus e, né, que eu vi ali olhando mais ou menos, e ele sentou justamente do meu lado. E eu falei pra ele, né, que
Deus, ele sabe de tudo, né? Eu não sei porque ele estava ali, nem sei eu estava ali para trabalhar, lógico, pegava aquele ônibus porque eu ia trabalhar. Mas eu não sei, né, o que ele estava fazendo, para onde ele iria, eu falei para ele. Mas naquele momento, naquela hora, Deus, ele proporcionou um momento para que mais uma pessoa, que ele falou que era a segunda, pregasse para ele naquele momento, que eu, né, falei para ele que Deus tinha um plano na vida dele, que eu não sei o que é, mas que Deus sabe. E que Deus estava chamando ele para o novo de Deus, que Deus ia mudar a vida dele, assim como mudou a vida de Davi. E eu preguei muito, e ele foi concordando, ele concordou, amém, obrigada, obrigada. Ele super me agradeceu. E aí eu fui ficando tranquila, graças a Deus, né? E foi chegando a minha parada para eu descer. E antes de eu descer, ele até tava conversando no celular. Ele antes mandava mensagem de forma muito, tava muito nervoso, né? E de repente ele mandou áudio, tá bom, depois tô chegando e tal, ainda vou descer ali na rodoviária e tal, vou pegar um ônibus. E aí eu comecei a ficar tranquila, eu não sei o que ia acontecer, mas eu creio grandemente que naquele dia eu recebi um livramento, e só que eu usei a minha fé, eu preguei, fora de tempo, né? Quem imaginava que naquele momento eu ia falar sobre Jesus, eu ia dar uma palavra, e iria naquele momento receber um livramento. Então assim, naquele momento eu pratiquei a minha fé, eu confiei em Deus, eu fiz uma oração e eu fiz o que tinha para ser feito para livrar de algo que eu nem sei, que eu nem tenho acesso. Então, assim, às vezes a gente vai ser colocado em algumas situações, a nossa fé vai ser provada. Às vezes vamos passar por situações que a gente vai ter que escolher. Ou a gente tem coragem e fala aquilo que precisa ser falado, ou então a gente vai deixar ver o que vai acontecer. E naquele momento eu não queria pagar para ver, eu preferi pregar. Independente se ele fosse, o que ele fosse fazer comigo. Eu falei assim, Deus, eu vou fazer, eu vou falar. E se que tiver que acontecer algo, eu estarei pregando a tua palavra. Eu não sei o que pode acontecer, se vai acontecer, se ele ia tentar ou vai fazer alguma coisa. Mas eu vou pregar a tua palavra. Eu preciso de força, eu preciso de coragem neste momento. E eu fui. Então, fica uma reflexão para nossa vida, né? Às vezes a gente não sabe o que a gente vai ver lá na frente. Mas a gente precisa usar a nossa fé. Então, naquele momento, eu usei a minha fé e deu certo. Aquele homem mudou completamente. Quando eu desci, ele falou, olha... Ele fala o Fia, né? Linguajar. Ele falou assim, olha, Fia, muito obrigada. E ele ainda falou assim, que Deus te abençoe. E eu falei, que Deus te abençoe também, desci do ônibus. E eu falei, nossa, né? Eu pensei que seria uma coisa. Fui lá, criei coragem e acabou que foi um momento, né? Talvez ali naquele momento era para aquilo acontecer. Deus queria que eu pregasse para aquele homem pela segunda vez. Para ele entender que ele é amado, que Deus tem um plano na vida dele, independente do que ele fez, que Deus queria dar uma nova vida. Então, naquele momento eu entendi que era para eu estar ali, naquele momento, naquele ônibus, pegando a palavra para aquele homem. O que ia acontecer, não tenho acesso, mas eu sei que era para eu estar ali. Então, que a gente possa pregar a tempo e a fora de tempo, e a gente possa ser encorajado pelo Espírito Santo para fazer a vontade dele. Por mais que venha o medo naquele momento, por mais que venha o medo do novo, do que vai acontecer, a gente precisa entregar para Deus as nossas vidas. Amém? Obrigada por você ter ficado até o final. Compartilha esse vídeo, curte, comenta. Comenta aqui embaixo se você já passou por algo parecido, se você conhece alguém que passou por algo parecido. Compartilha aqui, eu também quero saber da sua história. E muito obrigada, que Deus te abençoe e até mais.